Oi, gente. Oi, turma 71, tudo bom com vocês? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia. Na aula de hoje, nós iremos fazer a revisão do capítulo 3. Esse conteúdo vocês podem encontrar a partir da página 9 da apostila de vocês. Como vocês já sabem, no capítulo 3, nós estudamos agropecuária e urbanismo no Brasil. Nós vimos muito conteúdo nesse capítulo, só pelo quadro cheio vocês já podem perceber, né, que nossa caminhada ao longo do capítulo 3 foi bastante proveitosa, aprendemos muitas coisas. Então vamos revisar o que a gente viu ao longo desse capítulo. Nós começamos, né, falando sobre a agropecuária brasileira. A agropecuária, gente, é basicamente um conjunto de atividades que são relacionadas tanto com a agricultura, né, o cultivo de plantas, quanto a pecuária, que é a criação de animais, certo? Tanto para o consumo humano ou para obtenção de matérias-primas, para poder fabricar roupa, para poder fabricar medicamento, biocombustível, produto de beleza, remédio e por aí vai, certo? A agropecuária é um setor muito importante na economia brasileira. Por quê? Porque além de servir, né, como produtos de exportação, o Brasil vende muito produto agropecuário lá para fora, é um setor que também emprega muitos trabalhadores. Ele absorve muita mão de obra, certo? A agropecuária, ela tem um histórico importante aqui no Brasil. Ela foi importante para a vinda dos colonizadores portugueses, certo? Ali para poder ter a exploração da cana-de-açúcar, certo? Um pouco depois veio a pecuária, né? Um pouco depois da cana, no caso, veio a pecuária aqui, nesse período ainda de colonização no Brasil. No século XVII já havia grande produção de gado no Nordeste, certo? A agropecuária abastece as indústrias ao enviar leite, carne, couro, ovos. Então, como eu falei, a agropecuária é um setor muito importante e ela está sempre buscando aumentar a sua produtividade. Ou seja, ela está cada vez mais querendo produzir mais, cada vez mais querendo ser lucrativo e por isso, né, está se modernizando, está cada vez mais investindo em insumos agrícolas, na utilização de novas biotecnologias, na utilização de técnicas de plantio, certo? Que nós já vimos. Atualmente, aqui no Brasil, nas principais regiões produtoras de milho, soja, trigo, a colheita de soja ela vai ser sucedida pelo plantio de milho, depois pela de trigo e outras lavouras anuais. Essa diversificação, essa rotação de culturas ajuda, né, a valorizar o produto da agropecuária brasileira, certo? E o Brasil tem cada vez mais chances de se tornar ainda mais importante na produção mundial de alimentos. Por quê? Porque o Brasil dispõe de recursos naturais, certo? As nossas características físicas naturais, elas são de amplo destaque, além, né, de dominar a tecnologia da agropecuária. Nós vimos, né, que no campo brasileiro nós temos, por um lado, a agricultura familiar, que utiliza pouca tecnologia e é muito importante no Brasil. É um dos setores que emprega muita mão de obra no meio rural. E também, o que acontece? A gente vê, né, que no Brasil a gente ainda não consegue aproveitar todo o potencial da área rural que dispõe. A gente ainda tem bastante grandes áreas de pastagem com pouco gado e a área própria para a agricultura onde nada é cultivado, ou seja, nós temos potencial de crescimento. Depois nós falamos sobre a estrutura fundiária, né? Sobre a maneira com que as terras estão organizadas. A estrutura fundiária do campo brasileiro, ela é concentrada, certo? Não esqueçam disso. A concentração de terras, ela teve início na fase colonial e reflete até os dias de hoje, certo? A grande maioria dos espaços rurais, das propriedades agrícolas brasileiras, está concentrada na mão de latifundiários, de grandes fazendeiros. Os pequenos agricultores, aqueles que fazem agricultura familiar, que a gente viu agora há pouco, acabam possuindo reduzidos pedaços de terra, propriedades rurais pequenas, que muitas vezes acabam sendo
restritas, né, à subsistência, ou às vezes não conseguem nem permitir, né, com que esses produtores consigam produzir o seu próprio sustento, certo? Então, para dificultar grandes fazendas improdutivas, né, grandes fazendas que não produzam nada, o governo elevou os impostos territoriais rurais sobre terras não exploradas, certo? A solução, né, para tentar melhorar esse cenário de concentração de terras no campo brasileiro é a reforma agrária. A reforma agrária, ela visa reorganizar o campo, né, reorganizar as propriedades rurais, concedendo terras aos pequenos produtores. Pegaria latifúndios improdutivos, terras devolutas e daria essas terras aos pequenos produtores. Só que o que acontece? Esse projeto ele precisa vir, né, acompanhado de um apoio técnico e financeiro para poder apoiar esses pequenos produtores rurais. Ou seja, esses trabalhadores eles precisam receber qualificação profissional, ferramentas, sementes, dinheiro para instalação, né, de uma residência, dinheiro para poder organizar essa propriedade rural, para poder fazer, né, com que esse pedaço de terra, que agora ele vai ter posse, se torne produtivo. Beleza? Depois nós vimos cultivo e preservação do solo. Já que a gente está falando de atividades rurais, né, atividades agrícolas, o mau uso do solo pode ocasionar sérios danos ambientais e econômicos, levando terras férteis, terras que produzem, né, terras que têm um potencial de produção muito bom, a se tornarem áreas improdutivas. Dessa maneira, existem diversas técnicas de cultivo, diversas técnicas de conservação do solo que visam, né, melhorar o aproveitamento e visando, né, a máxima preservação desses solos também. Aí aqui, dentro do cultivo e da preservação dos solos, nós vimos o plantio direto, né, feito diretamente sobre o solo, aproveita os restos orgânicos da colheita anterior. Falamos sobre a rotação de culturas, que eu já mencionei hoje na aula de hoje, né, onde tipos de produtos são cultivados de maneira alternada para aproveitar ao máximo o potencial agrícola daquele solo. E vimos também curvas de nível. Galera, atenção, a gente está falando de técnicas agrícolas, certo? Não confunda curvas de nível do relevo, da topografia. A gente está falando aqui das curvas de nível como um método, né, que vai dividir o terreno em duas partes, né? Uma de ser cultivada e uma ser de descanso. E o plantio ele é feito em terrenos que já apresentam uma declividade que favoreçam o cultivo. Você aproveita as próprias curvas do solo, né, para fazer o plantio em curvas de nível, beleza? Depois nós falamos sobre o agronegócio brasileiro. Gente, o agronegócio brasileiro, ele é fundamental na economia do nosso país, certo? O agronegócio hoje é uma das maiores, a produção agrícola brasileira, né, ela aumentou muito e hoje ela é uma das maiores exportadoras do mundo em diversas áreas, né, de cereais, de frutas, de grãos. E o agronegócio, ele, né, cresceu muito, ele cada vez mais tem uma participação maior nas exportações brasileiras, né? E com isso o governo passou a incentivar a exportação, reduzindo os impostos, o que coincidiu com a necessidade de diversos países comprarem produtos agrícolas. Para vocês terem uma ideia, entre 1990 e 2001, o agronegócio triplicou a oferta de empregos, certo? Depois nós vimos as cooperativas agrícolas. O que são essas cooperativas agrícolas? São organizações onde pequenos e médios agricultores se juntam com o objetivo de se ajudarem, né? De se tornarem mais fortes, mais competitivos no mercado. Assim, com essa junção desses pequenos e médios agricultores, eles conseguem melhorar os preços de venda, eles conseguem, né, melhorar, ter mais competitividade. Além disso, tem um poder maior de negociação, conseguindo um preço melhor. Além disso, né, nas cooperativas agrícolas, a gente consegue ver que cada membro da cooperativa paga um percentual do valor da venda ali para poder cobrir os custos da administração. E as cooperativas também dispõem de outros serviços, como, por exemplo, sementes, armazenamento, transporte, publicidade, pesquisa.
Depois nós falamos sobre o extrativismo. Extrativismo, galera, são todas as atividades de coleta de produtos naturais, sejam eles de origem animal, de origem vegetal ou mineral, certo? Aqui no Brasil, o extrativismo é realizado no meio rural. Essa atividade pode utilizar muita ou pouca tecnologia e pode ter muito ou pouco investimento, vai depender muito, né? Um extrativismo com pouca tecnologia é a extração do látex, né, da borracha vegetal, lá da seringueira, e um extrativismo com muita tecnologia é a extração do petróleo do subsolo, certo? A mineração é uma atividade extrativista. O Brasil é um dos maiores exploradores de minérios do mundo. Beleza? Essa é a primeira parte do nosso capítulo, né? Depois nós entramos numa segunda parte de urbanização, certo? A urbanização brasileira, né, a gente vê que os primeiros centros urbanos do Brasil surgiram ali no século XVI, ao longo do litoral, por causa da produção de açúcar e por causa da ocupação do nosso território, né? Ao passar dos séculos, nós vimos, né, que no século XVII, XVIII, a descoberta de ouro fez surgir diversos vilarejos, e no século XIX foi o café que foi importante para o processo de urbanização. No século XX, com a industrialização chegando firme aqui no Brasil, né, se desenvolvendo de maneira sólida, os trabalhadores rurais se sentiram atraídos, né? A industrialização ela serviu como um fator de atração para que os trabalhadores rurais fossem, né, atraídos para esse trabalho industrial, abandonaram o campo e foram viver agora em centros urbanos. O Brasil ele tem um perfil urbano. Atualmente, de cada 100 brasileiros, mais de 80 vivem na cidade, ou seja, 80% da população brasileira ela é urbano, certo? E é uma tendência que também é confirmada nos países desenvolvidos, certo? Ao longo do tempo, a população brasileira cresceu muito e as cidades também. A gente percebe que teve uma mudança do perfil populacional, né? A gente mudou de uma população que era essencialmente rural para uma população que agora é essencialmente urbana, certo? Só que esse crescimento elevado, né, num curto período de tempo, levou, né, as cidades a terem problemas ambientais, como, por exemplo, poluição, lixo sendo descartado de maneira incorreta, problemas também urbanos, sociais, ambientais, enfim. E por último, nós vimos a região metropolitana. Região metropolitana basicamente é definido como conjunto de municípios próximos e interligados entre si. Normalmente é construído ao redor de uma grande cidade. É essa cidade que é a metrópole, certo? Quando duas ou mais regiões metropolitanas se juntam, aí sim a gente tem uma megalópole. A megalópole brasileira mais famosa é Rio de Janeiro, São Paulo. Beleza, gente? A gente termina aqui a revisão dos nossos conteúdos do capítulo 3, mas nós vamos ter a nossa atividade devolutiva número 4. Então, pessoal, nós estamos encerrando a nossa revisão dos conteúdos do capítulo 3. E como vocês já sabem, nós vamos ter a nossa atividade devolutiva número 4, referente aos assuntos do capítulo 3. O que eu quero que vocês façam? Vocês devem fazer o nosso bom e velho amigo resumo do capítulo 3, certo? Não esqueçam, pessoal, de colocar nenhum dos conteúdos vistos ao longo do capítulo. O resumo é uma ferramenta muito importante, de grande valor, para facilitar o estudo de vocês. Então, caprichem, tá bom? A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!